Olá, tudo bem? Gabi Casé aqui e nesse vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião do que representa a vitória do Lula para a Argentina. Então, se você estiver interessado nesse tema, te convido a ficar comigo até o final desse vídeo. Eu vou discorrer alguns pontos que me pareceram relevantes e conto com a sua audiência. Tudo bem? Bem-vindo ao canal. Para você que chegou agora ou para você que está voltando, não deixe de se certificar se você está inscrito no canal, porque eu sempre falo sobre a Argentina, especificamente Buenos Aires, que é a cidade que eu vivo, e eu dou várias dicas por aqui e falo de vários temas que interessam aqueles que gostam da Argentina e que querem vir aqui. Hoje eu vou falar sobre a vitória do Lula. O que a vitória do Lula representa para a Argentina? Você reparou que o Alberto Fernandes, que é o atual presidente da Argentina, foi o primeiro presidente a visitar o Lula na manhã seguinte da eleição. Ele simplesmente pegou um avião, foi lá, visitou o Lula. E o Lula, por outro lado, também já anunciou que a Argentina vai ser a primeira visita internacional oficial que ele vai fazer. Esse detalhe já mostra muita coisa, tá? Então eu já vou te avisando que eu vou falar sobre um tema espinhoso, né? Um tema que dividiu opiniões entre amigos, famílias, continentes, países. É um tema complicado, mas eu faço questão de tocar nesse assunto porque eu vou fazer uma análise mais técnica. Esse meu canal não fala de política, mas como não falar sobre isso, né? O que a vitória do Lula representa para a Argentina. Não estou aqui para falar se o governo do Lula vai ser bom ou não para o Brasil, mas sim sobre o seu possível reflexo na Argentina. Independente de qualquer coisa ou qualquer posicionamento político, o fato é que a relação do Brasil com a Argentina estava muito estremecida. E estava muito estremecida por muito tempo. Foi a pior fase das últimas décadas. Eu me sinto na posição de falar sobre isso justamente pelo fato de eu morar aqui na Argentina há muitos anos e de ter negócios aqui. Eu tenho negócios na Argentina e, por incrível que pareça, por mais que as pessoas acreditem que não, é um lugar muito bom para ter negócios, para investir, tem muito espaço para investir e a gente acaba se acostumando com a inflação. Então vamos pensar juntos. Pontos que eu tenho para analisar junto com você. A Argentina e o Brasil são os maiores países da América do Sul, tá? Então isso aí é um dado geográfico e eles são parceiros comerciais. Historicamente, essa relação de parceria do Brasil com a Argentina não vem de hoje. Desde 1993, várias coisas foram alinhadas para que esse comércio florescesse e ainda que ele não seja tão grande quanto gostaríamos que fosse, é uma relação comercial importantíssima e isso sim estava abalado. Então você pensa comigo, é evidente que um governo, né, o governo do Brasil, que vai voltar a tratar a Argentina como seu grande parceiro comercial, isso é um indicador forte que vai ser bom para o país, aliás, para ambos os países. Com o Lula no poder, ele pode ajudar, e isso já foi sinalizado, inclusive tem até matérias do jornal que mostram sobre isso, que é interesse fazer com que a Argentina entre no BRICS. E o Brasil vai acabar sendo um excelente cabo eleitoral para essa entrada da Argentina no BRICS. Em relação ao BRICS, inclusive o Alberto Fernandes já até enviou uma carta para Xi Jinping com um pedido para ingressar no bloco, que atualmente é formado pelo Brasil, pela Rússia, pela Índia, China e África do Sul. Gente, olha só, sinceramente, a entrada da Argentina no BRICS vai ser tão fundamental para o desenvolvimento da economia da Argentina, não só da Argentina, do Brasil também. Lembra que eles são parceiros comerciais, sempre foram? A Argentina, estando próxima das maiores economias do mundo, né, com a entrada nesse bloco, ela pode estabelecer e vai estabelecer novas parcerias econômicas. É só sobre isso que se trata, tá? Não é sobre uma tomada política, emocional, onde a gente está falando de embate entre direita e esquerda. Não é isso. Pensa na parte econômica. A Argentina, ela é uma potência em gás. E é também, principalmente, uma potência, a maior reserva do mundo, em lítio.
Lítio é o maior combustível tecnológico, né, o que faz de baterias e tal. Então vamos refletir juntos. As eleições do ano que vem na Argentina, o governo aqui do Alberto Fernandes vai até 2023. Estava assim, praticamente certo que a direita ia ganhar. Aliás, aqui é muito comum essa alternância de poder, né? Antes desse governo do Alberto Fernandes estava o governo Macri. E eu posso te dizer que assim, não se sente tanta diferença aqui. Não existe esse radicalismo tão grande quanto se possa imaginar. Inclusive, o governo do Alberto Fernandes, e eu já falei que aqui eu não estou me posicionando em defesa ou prevendo que um governo vai ser bom ou não, mas ele é mais ao centro. Não é uma esquerda radical, mas não é mesmo. Nem a direita aqui tem também esse aspecto de direita radical. O nome da Casa Rosada, né, e você vê que isso é bem antigo, ela é rosa por causa disso, justamente mesclando, né, o vermelho com o branco. Aliás, esse movimento rosa é o que hoje está acontecendo no mundo. Tá? Já teve uma prevalência da ultradireita, aconteceram em vários países essa divisão de opiniões, e agora a gente vê o que é chamado pelos analistas políticos de uma onda rosa. Rosa nesse sentido de ser mais temperado. Aliás, em termos de geopolítica, né, a gente também consegue ver uma onda progressista na América Latina. Esse é só um fato, tá? Apenas Uruguai, Paraguai e Equador estão governados pelo que a gente considera partidos mais à direita. Atualmente, né, esse cenário aí, você tem o Alberto Fernandes na Argentina, no Chile você tem o Boric, né, o Gabriel Boric, o Arce na Bolívia, o Pedro Castillo no Peru, o Gustavo Petro na Colômbia e o Lula no Brasil. Então esse é um dado importante para a gente enxergar esse tabuleiro geopolítico. E notem o seguinte, existe até essa parábola, né, como se fosse um cabo de guerra, os cientistas políticos usam isso para exemplificar essa movimentação política. Quando tem um cabo de guerra, uma pessoa está puxando para um lado, outra pessoa está puxando para o outro. Se você puxa muito para um lado, né, e aí figurativamente eu estou falando de esquerda e direita, o que acontece com outra pessoa que está do outro lado da corda, né, com aquele grupo? Ele vai chegando mais ao centro. Então esse tempero de filosofia política é o que acontece num mundo dividido dessa forma. Se a gente olhar para a América Latina, é esse cenário aí que eu te falei. Então a tendência é que as coisas fiquem realmente mais amenas. Essa é a leitura que eu tenho. E é uma leitura muito mais técnica, apoiada no meu conhecimento jurídico, apoiada no meu conhecimento como empresária. Eu não sou militante, eu não sou militante de esquerda, nada disso. Eu sou empresária aqui na Argentina, né? E eu sempre venho me posicionando em relação a isso, dizendo não, a Argentina é um lugar que dá para trabalhar, que dá para investir, que dá para planejar. Ah, mas e a crise, Gabi? Ah, mas e a economia em crise? E a economia inflacionária? Isso aí é um dado histórico, isso é muito antigo. As pessoas aqui aprenderam a lidar com essa economia. A Argentina sempre teve inflação de mais de 30% há décadas, há mais de 30 anos, né? E não é por causa disso que as pessoas deixam de investir, muito pelo contrário. Existem muitas aplicações no banco aqui que te rendem a inflação e mais 1%, quer dizer, você tem 12% de ganho no final do ano, né? Você investindo, sei lá, 2 milhões de pesos, você tem aí um ganho mensal de 65 mil pesos. Isso já paga o aluguel de muita gente. Agora, vai investir em outros países, o ganho não é tão alto, né? Existe uma insegurança jurídica? Existe, mas aqui as instituições já passaram por essa maturação, sabe? Então, assim, é importante conhecer para avaliar. Então, esse é o meu papel aqui, estou dando minha opinião para você. Peço para que você comente também, para perguntar, né? Eu gostaria também de saber a sua opinião. E convido que você venha conhecer esse cenário, ao invés de fazer uma análise rasa da situação, só repetindo o que está sendo falado por aí, ok? Então conte comigo, conte com a minha transparência, eu estou sempre aqui no canal falando coisas sobre a Argentina. Não deixe de dar um like caso você tenha gostado desse vídeo e também compartilhe com algum amigo que queira saber sobre a Argentina, tá bom? Um beijo e até a próxima.